Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de vários que vão ocorrer do Humanas em Podcast. Meu nome é Adriano e nós vamos fazer várias interfaces entre filmes, músicas e filosofia e todas as outras disciplinas de humanas. Nesse primeiro momento, escolhemos o filme que está fazendo muito sucesso, chamado O Poço. Se você ainda não assistiu, se prepare, porque vai vir bastante spoiler. Dito isso, você ainda tem a opção de não ver se você ainda não viu, não ouvir se você ainda não viu o filme. Todos os erros que estiverem aqui vão ficar, porque não vai ter edição nem nada. O que eu fiz foi assistir o filme e correndo aqui fazer essa análise. Para quem não sabe, o filme O Poço é um filme de suspense e terror espanhol de ficção científica, lançado em 2019. O filme tem uma relação de uma grande torre vertical, né, que a gente pode chamar de centro de autogestão. Aqui já nós podemos fazer uma ligação com a relação com Michel Foucault, na questão do vigiar e punir. Eu sei que é forçoso essa parte, mas a gente pode compreender essa plataforma como um elemento prisional e, ao mesmo tempo, como coloca lá o Foucault, um dispositivo. E nesse dispositivo, o que vai ocorrer é que esses moradores são trocados de forma aleatória para outros andares. Então, para quem não viu, eu já dei aqui um spoiler gigantesco. Dito isso, vamos a algumas observações acerca do filme. Então, nós temos um personagem, né, que, por incrível que pareça, Göring, quando eu fui dar uma pesquisada, também tem a ver com arroz frito. Eu não sei se realmente tem uma relação, mas isso já diz muito sobre, digamos, o filme, porque seria um jeito de demonstrar em figuras de linguagem essa já questão com alimento. Então, uma coisa que eu achei bastante interessante é a relação, então, com comida, né? Comida seria, então, o quê? Recursos, né? Então, em vários momentos, vai aparecer uma relação entre os prisioneiros e a comida. É nesse momento, né, quando o filme está saindo, que começa ali uma cena, uma paisagem ou uma cena filosófica, né? Porque vamos dizer que ele acorda no nível 48. E vamos colocar aqui esses níveis como níveis de consciência. O nível 48 fica parecendo um nível de consciência de classe. Ele começa a indagar por que aquela relação com a alimentação, como é que ela se dá e por que não existe um tratamento de um diálogo, já que só vem sobras de alimentos. Nesse contexto, o cara pergunta: vem cá, você é comunista? Porque as pessoas que estão acima não vai nos escutar, e as que estão abaixo também não vai nos escutar. Em termos de teoria do conhecimento, quando o personagem coloca que é óbvio, essa relação do óbvio é de como as coisas se dão ali dentro de uma hierarquia fixa, né, de certa forma. Ao mesmo tempo, a gente pode fazer uma ligação com o livro 7 da República, do Platão, que é onde tem o mito da caverna. E como ocorre essa alegoria, né? Sócrates começa a criar uma figura de linguagem que seria: agora imagine a nossa natureza, segundo o grau de educação que ela recebeu ou não, de acordo com o quadro que vou fazer. E imagine, pois, homens que vivem em uma morada subterrânea em forma de caverna. A entrada se abre para a luz em toda a largura da fachada.
Os homens estão no interior desde a infância, acorrentados pelas pernas e pelo pescoço, de modo que não podem mudar de lugar, nem voltar a cabeça para ver algo que não esteja diante deles. A luz, né, que vem ali do fogo, e acredito que a maioria de vocês já conhecem isso, que são homens que estão prisioneiros e pensam que a imagem que é produzida na parede é a realidade, até que aquele que tenta e consegue sair disso, quando volta, ele certamente vai ser hostilizado. Então eu consigo, né, não sei se parece forçoso para vocês, fazer essa correlação entre o mito da caverna, né, do Platão. Ao mesmo tempo, o filme tem uma densidade, uma fotografia, e as pessoas podiam levar um objeto, né? O nosso personagem principal escolhe um livro, né? Escolhe o livro, enquanto o outro personagem escolhe levar uma faca. Então a gente já pode entender que existe aqui. Então, nesse sentido, podemos ver que enquanto um está com uma faca, o outro escolheu o livro, né, Dom Quixote. E Dom Quixote tem toda uma relação de romance, né, de um personagem ali que está vivendo entre uma série de valores que se modificam, né, frente ao que ele acredita e como as coisas se dão. Então, a gente pode ver aí uma outra marca, uma outra simbologia, embora eu não vá explorar muito isso, mas seria legal a gente forçar isso. Ao mesmo tempo, essa relação com o recurso, que é a comida, ainda no nível 48, me lembrou a música da banda Plebe Rude, né, que fala: com tanta riqueza por aí, cadê nossa fração? Tendo em vista que se algumas coisas aí forem divididas ali, tiver uma divisão, vai chegar até todos, a alimentação. E quando o personagem está falando da faca, uma faca, ele descreve um comercial, uma coisa assim, a faca dele é uma Samurai Plus. Isso a gente pode lembrar do fetichismo da mercadoria de Marx, né? Onde existe uma relação com aquele objeto tão prazerosa que acaba valendo até mais do que o objeto, né? Existe uma ideologia por trás daquilo. E aí, dando continuação, né, dentro daquela teoria do conhecimento que o filme apresenta, a gente começa a pensar assim: o que podemos saber sobre as coisas, né? É uma pergunta que se abre de conhecer aquele espaço. Eles não sabem se eles realmente conhecem aquele espaço, né? Quantos níveis existem e tal. Que existe a experiência de ter passado de um ao outro. E aí eles saem do 48 e vai para o nível 171. Aqui as coisas se modificam. E dá para ver que a relação com a alimentação, que é o recurso, já não é como era no outro nível. Então começa a se instaurar aquilo que o filósofo Thomas Hobbes chamava de estado de natureza. O estado de natureza é a vontade do mais forte. E na vontade do mais forte, aquele que o único direito que existe é de se manter vivo, né? E aí a gente pode ver que dentro dessa mesma narrativa existe todo um recorte para uma responsabilidade pessoal. Sempre se busca ali uma responsabilidade pessoal vindo do nosso protagonista. Até que o outro personagem fala para ele. Eu tô falando outro personagem, gente, que eu vi o filme só uma vez e ainda não consegui decorar algumas coisas. Eu vi o filme e já vim logo fazer esse podcast, né? Falar me esgota. A gente pode ver que aqui existe um esgotamento semântico como forma de falar para além das palavras. Quando ele está falando que falar me esgota, existe todo um sentido de como aquele espaço é um espaço pedagógico e ele vai entender as coisas futuramente.
E aí tem o nível 33, que é o diálogo entre as diferenças que ocorrem lá fora e o sistema, que é o poço. Aí começa a surgir uma coisa chamada solidariedade instantânea, que tem a ver com o racionamento de alimentos. Se as pessoas racionarem os alimentos, vai ter alimento para todos. Mas o que impede é a cobiça. E aí, já que é o meu primeiro vídeo aqui, não vou colocar a palavra que eu utilizar, mas ele coloca que, né, as fezes, né, é mais convincente que o diálogo, quando ele ameaça outra pessoa com isso, para quem já assistiu o filme, né? E aquele sistema é formado por um acúmulo, só que o acúmulo leva à morte do sistema, porque você não pode segurar nada, você tem que comer o máximo que você pode. E aí a gente tem uma série de simbologismo e coisas que a gente pode tentar imaginar que esteja nessa narrativa e que talvez nem esteja, como as observações que eu estou falando aqui. Nível 202. Aí a gente consegue ver uma relação com Emile Durkheim, né? Suicídio altruísta. Ao mesmo tempo, para quem nunca ouviu falar, tem um livro famoso chamado O Caso dos Exploradores de Caverna, que tem uma relação, né, sobre se alimentar com a carne humana e como é problemático estas questões. E também tem uma relação ali com a religião que vai aparecendo nas narrativas. Aqui eu estou colocando algumas imagens aleatórias e tal, mas espero que dê para entender. Chega então no nível 6, né, que começa a relação entre fuga do poço. E aí tem uma parte que é a prece para os que estão acima. A gente poderia ver isso como, sei lá, um socialismo utópico, né? Só que essas pessoas que estão acima realmente vai defecar em quem está abaixo, que é como ocorre no filme. E aí tem aí uma descida dos níveis, né, que vai se pedir um jejum até que vai surgir uma mensagem. E é nessa hora da mensagem, que vai se dar em forma também de alimento, que vai se dar a partir de uma panacota, que seria ali para ser um símbolo, né, dessa engenharia ou desse sistema. Só que quando vai rolando essas questões de como endereçar uma mensagem, né? Então se cria um símbolo e ninguém consumindo esse objeto, que é simbólico, ele vai automaticamente servir como uma espécie de mensagem, né? E aí a gente chega numa outra parte que é: sem diálogo e consenso só existe violência, que é a questão pedagógica. Os gregos chamavam isso de paideia. Paideia era a formação do homem grego, né? Tinha toda uma imagética de como você formava as pessoas a partir do conhecimento. Até que no final as coisas se tornam diferentes, porque surge uma fala que dá a entender que a mensagem não necessita de um portador, ela é evidente. E tem uma criança que se encontra dentro de toda essa mecânica bastante prejudicial, diga-se de passagem, né, que vai ficar ali em uma possível evidência, né? O personagem vai ter um companheiro, já que o filme tem uma referência a Dom Quixote, a gente acredita que aquele outro personagem que vai aparecer religioso, então, seja o Sancho Panza, e ao mesmo
a informação que seria alimento não vai ser a criança. Aí já foi um spoiler total, desculpa aí, sem um roteiro, só olhando as imagens, acabei dando aqui um final do filme. Mas esse final traz uma abertura para a gente poder compreender outras questões, né? Então essas foram algumas impressões sobre o Poço, né? E em tempos de quarentena é um filme a ser pensado sobre essa questão entre mantimento, entre outras. Esse aqui foi o meu primeiro podcast, desculpe aí qualquer erro e tal, ainda estou tentando adaptar a esse tipo